Bom dia, alunos. Na aula de hoje nós vamos ver o conceito de equação exponencial. Nós estamos dando continuidade ao primeiro ano do ensino médio, dando continuidade aos conteúdos do primeiro ano do ensino médio. Vamos então ver o que é uma equação exponencial. A partir de agora nós vamos estudar as equações nas quais as incógnitas aparecem no expoente. Por exemplo, 5 elevado a x igual a 25, 3 elevado a s igual a 81, 2t mais 1 igual a 9 sobre 8. Todas essas três equações, a incógnita está no expoente, por isso ela é chamada de equação exponencial. Equação exponencial, generalizando. Toda equação que apresenta a incógnita no expoente é denominada equação exponencial. Vamos ver mais um exemplo. 3 elevado a 2x igual a 3x mais 72. 2 elevado a n menos 1 igual a 31. 5 elevado a x ao quadrado menos 4 igual a 1. Raiz de 4 nonos elevado a x igual a 0,666. E agora, será que você consegue pensar em mais alguns exemplos de equação exponencial? Ou equações que não são exponenciais? Sim, nós vimos algumas equações que não são exponenciais. A equação do primeiro grau, ela não é exponencial. A equação do segundo grau, ela também não é exponencial. E nem a equação modular. Vamos retomar as propriedades de potenciação. Para quaisquer valores de mn reais no expoente, nós temos que produtos de potência de mesma base, basta repetir a base e somar o expoente. Divisão de potências de mesma base, basta repetir a base e subtrair os expoentes. Potência de potência, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Radiciação. Na radiciação, o que é índice, o valor do índice vira denominador e o valor da potência vira numerador. Sempre nós podemos, numa radiciação, a gente transformar a raiz em uma potência com o expoente fracionário. E potência de valores com o expoente negativo, basta inverter a fração. Então, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Então, eu vou repetir as propriedades. A elevado a m vezes a elevado a n. Repete a base e soma os expoentes. Então, ficará a elevado a m mais n. A elevado a m dividido por a elevado a n. Vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, ficará a elevado a m menos n. Potência de potência, a elevado a m elevado a n. Repito a base, a, e multiplico os expoentes, m vezes n. Raiz enésima de a elevado a m. Eu vou transformar a raiz em uma potência fracionária. Ficará a elevado a m sobre n. Então, o que é potência vira numerador e o que é índice vira denominador. A elevado a menos n, 1 sobre a elevado a n. Então, nesse caso, o expoente negativo, a gente faz o inverso. Resolver uma equação é obter o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Mas antes de iniciar a solução de uma equação, precisamos analisar se o valor obtido atende às condições de exigências do problema e se pertence ao conjunto numérico a ser considerado. No caso das equações exponenciais, é importante lembrar que, se duas potências de mesma base são iguais, então os seus expoentes também são iguais. Vamos ver o exemplo. Se 2 elevado a m é igual a 2 elevado a 5, então os seus expoentes são iguais. m igual a 5. A gente diz que a gente iguala os expoentes.
Esse vai ser o princípio fundamental da resolução da equação exponencial. No exemplo 2, sendo 3 elevado a 6 igual a 3 elevado a t, então eu tenho a mesma base, eu vou poder igualar os expoentes. Então, t vai ficar igual ao 6. Vamos, então, resolver a equação exponencial. Primeira, 2 elevado a x igual a 128. Primeiramente, eu vou fatorar o 128. Fatorar é fazer 128 dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. E dividido por 2 dá 1 de novo. Então, 128 é 2 elevado a 7. Então, eu retorno a minha equação. Escrevo 2 elevado a x igual a 2 elevado a 7. Porque no lugar do 128, eu vou colocar a potência, 2 elevado a 7. E aí eu volto ao princípio que eu falei anteriormente. Se eu tenho uma igualdade com potência de mesma base, basta igualar os expoentes. Assim, x igual a 7. Então, a solução dessa equação é 7. No segundo exemplo, 3 elevado a x igual a 243. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Fatorar o 243. Então, vamos lá. 243 está embaixo no slide, ó, em azul. 243 dividido por 3, 81. Dividido por 3, 27. Dividido por 3 dá 9. Dividido por 3 dá 3. E dividido por 3 dá 1 de novo. Então, 247 é 3 elevado a 5. Retorno a minha equação. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 5. Por quê? Porque 243 foi substituído por 3 elevado a 5. Agora, eu tenho uma igualdade com a mesma base. Ambos os lados da minha equação estão com a base 3. O que eu posso fazer? Igualar os expoentes. Então, x igual a 5. Então, a solução dessa equação exponencial é 5. Então, em ambos esses exemplos, o que nós temos que fazer primeiro? Resolver a fatoração e colocar a igualdade da mesma base. Assim, eu posso igualar os expoentes. Vamos ver mais dois exemplos. 5 elevado a r igual a 25 e 3 elevado a s igual a 81. Primeiramente, nós temos que fazer a fatoração. Então, nós podemos escrever 5 elevado a r igual a 5 elevado a 2, porque 25 é 5 elevado a 2. Já que eu tenho uma igualdade com potências de mesma base, eu posso igualar o expoente. Então, r igual a 2, a solução da minha equação é 2. Do mesmo modo, eu posso fatorar o 81 na minha quarta equação. Vou fatorar o 81. Então, 3 elevado a s igual a 3 elevado a 4. Tenho as potências da mesma base, as duas estão na base 3. Então, eu posso igualar os expoentes. Então, s igual a 4. A solução da minha equação é s igual a 4. Vamos resolver mais alguns exemplos. 2 elevado a x igual a 1024. Então, primeiramente, eu tenho que fatorar o 1024. Então, nós podemos reescrever 2 elevado a x igual a 2 elevado a 10. Eu tenho potências de mesma base, então basta igualar os expoentes. X igual a 10. A solução é 10. Na equação 6, 2 elevado a t mais 1 igual a 9 oitavos. Então, primeiramente, eu vou passar o mais 1 para o outro lado da equação. Vai ficar 2 elevado a t igual a 9 sobre 8 menos 1. Então, 2 elevado a t igual a 9 menos 8 sobre 8. 2 elevado a t igual a 1 oitavo. 1 oitavo é 1 sobre 2 elevado a 3, que eu posso escrever como sendo 2 elevado a menos 3. Então, 2 elevado a t igual a 2 elevado a menos 3. Eu tenho novamente potências de mesma base. Basta, então, igualar os expoentes. T igual a menos 3.
Sendo assim, a solução da minha equação é menos 3. Vamos ver mais alguns exemplos. Exemplo 7. 2 elevado a 2x menos 3 igual a 256. Primeiramente, eu vou fatorar o 256. Vai ficar 2 elevado a 2x menos 3 igual a 2 elevado a 8. Já tenho as potências de mesma base, então basta igualar os expoentes. 2x menos 3 igual a 8. 2x igual a 8 mais 3, 2x igual a 11, x igual a 11 sobre 2. Então, 11 sobre 2 é a solução. Exemplo 8. 3 elevado a 5x igual a 81. Vou fatorar o 81. 81 é 3 à quarta. 3 elevado a 5x igual a 3 à quarta. Potências de mesma base em ambos os lados da equação. Então, basta igualar os expoentes. 5x igual a 4, x igual a 4 sobre 5, solução 4/5. Novamente, uma equação que tem uma parcela, né? Uma parcela somando. Então, eu vou ter 3 elevado a x mais 1 igual a 10 nonos. O que eu faço primeiro? Passo o mais 1 para o segundo membro da minha equação. Vai ficar 3 elevado a x igual a 10 nonos menos 1. Vou fazer o MMC. 10 menos 9 sobre 8. Então, 3 elevado a x é igual a 10 menos 9 sobre 9. Então, 3 elevado a x igual a 1 nono. 1 nono é 1 sobre 3 ao quadrado. Então, eu vou usar a propriedade da potência negativa e vai ficar 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 2. Então, agora eu tenho potências de mesma base. X igual a menos 2. Menos 2 é a solução da minha equação. Vamos agora resolver a equação 10. Raiz sexta de 2 elevado a x igual a 128. Se eu tenho uma raiz, eu vou usar a minha quarta propriedade que eu tinha visto, que é a da raiz n, raiz enésima de a elevado a n. Então, eu vou escrever a raiz na forma de uma potência de número fracionário. Então, vamos começar. Primeiramente, eu vou fatorar o 128. 128 fatorado é 2 elevado a 7. E raiz sexta de 2 elevado a x, eu vou escrever com 2 elevado a x sobre 6, usando a propriedade de potenciação. Então, agora eu tenho 2 elevado a x sobre 6 igual a 2 elevado a 7. Então, agora eu tenho uma igualdade de potência de mesma base. X sobre 6 igual a 7. Então, x é igual a 7 vezes 6. X igual a 42. Então, a solução da minha equação é 42. Eu coloquei esse balãozinho com as propriedades porque elas são usadas em todas as formas de resolver a equação. Para cada tipo de equação, eu utilizo uma propriedade. Bom, vamos ver mais um exemplo. 3 elevado a 2x igual a 3 elevado a x mais 72. Nós vamos passar primeiramente o 3 elevado a x para a primeira parte da minha equação, o primeiro membro. E vamos colocar 3 elevado a x em evidência, porque 3 elevado a x é o que nós temos em comum com essas duas parcelas. Então, primeiramente vai ficar 3 elevado a 2x menos 3 elevado a x igual a 72. Passei ele para a primeira parte da equação. Agora, eu vou colocar 3 elevado a x em evidência. Então, vai ficar 3 elevado a x, abre parênteses, 3 elevado a 2 menos 1, fecha parênteses, igual a 72. 3 ao quadrado menos 1, 3 ao quadrado, 9, menos 1, 8. Então, o que está dentro do parênteses é 8. Então, 3 elevado a x vezes 8 igual a 72. Esse 8 eu posso passar para o segundo membro, dividindo, porque ele está multiplicando. Então, 72 dividido por 8 dá 9. Então, agora eu volto a uma equação que anteriormente nós já tínhamos feito, e mais fácil. 3 elevado a x igual a 9.
3 elevado a x igual a 3 ao quadrado, porque 9 fatorando é 3 ao quadrado. Agora eu tenho potências de mesma base. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 2. Então, eu posso igualar os expoentes. X igual a 2. Então, a solução da minha equação é 2. Repare que, de todas as maneiras, todos os exemplos que foram trabalhados aqui, eu uso a mesma ideia, que é sempre igualar potências de mesma base. Então, a gente sempre vai ajeitar algum artifício matemático para sempre igualar potências de mesma base e aí sim igualar os expoentes e resolver. Vamos agora ver problemas com equação exponencial. Vamos ver então o problema sobre a população de uma cidade. A população PT de uma metrópole em milhões de habitantes é dada pela expressão P de t igual a 5 vezes 2 elevado a ct, com t sendo o número de anos contados a partir de 2000, ou seja, t igual a 0 corresponde ao ano 2000, e c é uma constante real. Se a população da metrópole em 2008 é de 10 milhões de habitantes, calcule o valor de c. Bom, então, em 2008, eu sei que P de 8 é 10 milhões de habitantes. Ou seja, 10 milhões, porque a minha expressão já é dada em milhões, então não preciso escrever 10 milhões, basta escrever 10. 10 é igual a 5 vezes 2 elevado a c vezes 8. Por quê? Porque essa foi a expressão que foi dada no problema. Então, eu vou passar o 5 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Vai ficar 10 sobre 5 igual a 2 elevado a 8c. 10 sobre 5 é igual a 2. Então, nós vamos ter a expressão 2 igual a 2 elevado a 8c. Eu tenho potências de mesma base, então eu posso igualar os expoentes. Mas o expoente que está no meu primeiro membro da equação é o quê? É 1, que é 2 elevado a 1, não é 0, é 1. Então, 8c igual a 1. Então, c igual a 1 sobre 8. Então, assim eu resolvo esse problema. Vamos ver, então, agora o problema da reprodução de bactérias. A reprodução de uma certa bactéria é dada pela expressão RT igual a 1200 vezes 2 elevado a 0,4 vezes t, onde t é a quantidade de horas após o início do experimento. Qual é o tempo necessário para que se tenha 38.400 bactérias nessa cultura? Vamos ver. Então, pelo problema, eu tenho que o número de bactérias é 38.400, ou seja, eu quero descobrir o T para que RT seja igual a 38.400. O RT é 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T. Tem que ser igual a 38.400. Isso é uma equação exponencial. Eu tenho que arrumar essa equação para ficar somente com potências na base 2. Então, eu vou passar o 1.200 para o outro lado, dividindo 38.400 por 1.200. 38.400 divididos por 1.200 dá 32. Então, eu recaio na equação. 2 elevado a 0,4t igual a 32. 32 fatorando é 2 elevado a 5. Então, 2 elevado a 0,4t igual a 2 elevado a 5. Então, 0,4t igual a 5. t igual a 5 dividido por 0,4, que dá 12,5. Ou seja, o tempo necessário é de 12 horas e metade da hora, 12 horas e 30 minutos, para que se tenha a cultura de bactérias com 38.400 bactérias. Vamos resolver mais um problema, um número desconhecido de Davi. Da potência de base 4 elevado a um certo número,
Davi obteve 4.096. Qual foi esse número? Vejamos. Nós podemos reescrever esse problema da forma 4 elevado a d, que é um número desconhecido, igual a 4.096. Fatorando 4.096 em potências de 4, eu tenho que é 4 elevado a 6. Sendo assim, d igual a 6. Resposta. O expoente utilizado pelo Davi foi o 6. Vamos resolver mais algumas equações exponenciais. 2 elevado a x mais 1, mais 2 elevado a x, menos 2 elevado a x menos 2, igual a 88. Utilizando as propriedades de potenciação, podemos reescrever a equação da seguinte forma. 2 elevado a x vezes 2, mais 2 elevado a x, menos 2 elevado a x, vezes 2 elevado a menos 2, igual a 81. Sendo assim, fica claro que 2 elevado a x está em todas as parcelas do primeiro membro, e eu posso colocá-lo em evidência. Então, eu vou colocar 2 elevado a x em evidência. Vai ficar 2 elevado a x, abre parênteses, 2 mais 1 menos 2 elevado a menos 2. Agora eu vou resolver o que está dentro do parênteses. E eu vou lembrar que 2 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 quarto. Então, o que está dentro do parênteses, que é 2 mais 1 menos 2 elevado a menos 1, é igual a 1 quarto. Porque eu tenho que substituir 2 elevado a menos 1 por 4 e calcular o MMC. Então, eu vou ter 2 elevado a x vezes 11 quartos igual a 88. Então, eu vou multiplicar o 88 por 4 sobre 11 e fazer a potência. Então, eu vou ter 2 elevado a x igual a 2 elevado a 5. Sendo assim, x igual a 5. Solução do problema 5. Bom, já vimos vários exemplos de equação exponencial e de suas propriedades. Agora vamos à apostila. A matéria está na apostila, módulo 2, capítulo 5, das páginas 6 a 9. Eu peço que vocês façam o exercício 1 da página 9. A resolução está a seguir. Não veja a resolução sem antes tentar fazer o exercício sozinho. Um abraço, fiquem com Deus.